A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. É com grande alegria que nós chegamos nessa quarta-feira, onde nós vamos iniciar um novo estudo aqui na nossa escola bíblica. Nós estudamos a respeito do Sermão do Monte durante quase um ano inteiro e agora nós vamos começar a aprender a respeito do Evangelho de Marcos. Então que você possa pegar o seu caderno, a sua Bíblia, a sua caneta e vamos juntos para mais essa aula. Graça e paz, amados. Como foi noticiado, nós vamos começar hoje o estudo no Evangelho segundo Marcos. O Evangelho segundo Marcos é o menor dos 4 evangelhos, mas nem por isso e longe disso é o menos importante. Muito pelo contrário, em alguns pontos ele se torna até mais relevante, se é que é possível falar isso, do que os demais evangelhos. E eu digo isso por causa de algumas características, alguns pontos diferenciados no Evangelho de Marcos em relação aos outros que nós iremos ver no decorrer desses estudos aqui. Eu sempre tive vontade, há muito tempo que eu desejava, expor um Evangelho todo. E por que o Evangelho de Marcos? Em primeiro lugar, porque nós acabamos de estudar o Sermão do Monte. O Sermão do Monte que nós levamos um ano estudando aqui, todas as quartas-feiras, o que foi uma bênção. E como o Evangelho de Marcos omite o Sermão do Monte, o que já é uma das peculiaridades desse Evangelho que eu acabei de falar, essa já é uma das, entre tantas outras, eu escolhi o Evangelho de Marcos justamente por isso, porque é mais prático, porque já estudamos o Sermão do Monte, e como o Sermão do Monte está no Evangelho de Mateus e também no de Lucas, para não ficar repetitivo ou pular vários capítulos, então eu escolhi o Evangelho segundo Marcos, porque nós vamos fazer uma exposição completa, versículo por versículo, parágrafo predicante por parágrafo predicante. E antes que você me pergunte o que é um parágrafo predicante, eu já posso explicar. Se você olhar a sua Bíblia, dependendo da Bíblia que você usa, né, porque hoje tem tanto tipo de Bíblia, vai encontrar algumas palavras em negritos, destacadas, né? Essas palavras negritas destacadas, por exemplo, vou dar aqui um exemplo da minha Bíblia aqui no Evangelho de Marcos. Tem João Batista, João da testemunho de Jesus, a tentação de Jesus, o batismo de Jesus, Jesus volta para a Galileia, a cura de um endemoniado em Cafarnaum. Essas palavras em negritos, elas não fazem parte do texto original da Bíblia. Essas palavras negritas aqui é para dar uma ajuda na compreensão da leitura da Bíblia. Quando muda de um assunto, quando é enfocado outro assunto, então eles colocam os redatores da Bíblia, né, as pessoas que produzem as tipografias, as editoras, então eles colocam essas palavras negritas para poder ajudar na compreensão. Mas eu repito, essas palavras negritas não fazem parte do texto original. Geralmente, agora preste atenção, geralmente essas palavras negritas destacadas, elas são um parágrafo predicante, uma ideia com começo, meio e fim. Por isso nós chamamos de parágrafos predicantes. Nem sempre dá certo, algumas vezes o parágrafo predicante está errado, mas boa parte está certo. Então nós vamos, além de estudar o Evangelho completo, nós vamos expor os versículos e também os parágrafos predicantes. Como eu vou repetir isso mais vezes nesse estudo, você logo vai ficar familiarizado com o que nós chamamos de parágrafos predicantes. Muito bem. Para esse primeiro estudo do Evangelho segundo Marcos, eu queria chamar a atenção para os meus irmãos para o seguinte. Hoje vai ser uma introdução. Então não vai ser aquele estudo com mais profundidade, com mais espiritualidade, com mais lições espirituais, práticas espirituais. Por quê? Porque hoje é uma introdução e a introdução é fundamental. No Sermão do Monte, durante todo o Sermão do Monte, à medida que eu ia expondo o Sermão do Monte, eu ia colocando os contextos. Contexto histórico, contexto literário, contexto cultural e por aí vai. Mas eu fiz isso durante todo o Sermão do Monte.
Só que no Sermão do Monte eu poderia fazer isso, eu poderia dar um contexto inicial e continuar com esse contexto à medida que Jesus ia falando do Sermão do Monte. Nos evangelhos, o melhor não é fazer isso. No evangelho, o melhor é você fazer uma introdução completa, o máximo que você puder, o máximo extensivo que você puder, e à medida que você fizer essa introdução, aí você consegue expor com mais calma. É claro que em cada pregação vai ter que rever alguma coisa do contexto histórico literário, mas para os evangelhos, a melhor coisa a fazer é começar com uma exposição, uma introdução do evangelho. Por que eu digo isso? Porque os evangelhos não são biografias. Os evangelhos são a revelação de Deus para homens que andaram com Jesus ou andaram com as pessoas que andaram com Cristo, ou seja, é o testemunho de pessoas oculares, testemunhas oculares que viram e andaram e comeram com Jesus, que foram discípulos de Jesus, e de pessoas que não andaram com Jesus, mas andaram com os discípulos de Jesus e registraram aquilo que o Espírito Santo, à medida que ia inspirando eles acharam importante. Portanto, não é uma biografia. E como é o registro, o testemunho de pessoas que andaram com Cristo ou de pessoas que andaram com os discípulos de Cristo, é importantíssimo você saber quem escreveu, para quem escreveu, como escreveu, por que escreveu. E uma vez que você tem essa compreensão, fica mais fácil de você entender todo o Evangelho. Então hoje nós vamos fazer essa grande introdução, mas mesmo assim não se preocupe, eu tenho certeza que vai ser uma aula prazerosa, vai ser um estudo agradável e você vai aprender muito nessa primeira introdução. Colocado tudo isso, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e vamos lá à exposição de Marcos. Primeira coisa, Marcos 1:1. Começa assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele começa seu Evangelho com essa frase. Mas antes de perguntar que princípio do Evangelho é esse, você tem que perguntar quem é a pessoa que escreveu isso. E nos é informado, se você tem a sua Bíblia, você vai ver Evangelho segundo Marcos. Mas como eu disse, isso não está escrito nos textos originais. Evangelho segundo Marcos. Como é que eu sei que foi Marcos que escreveu este evangelho? Bom, aí tem duas maneiras de você saber. A primeira maneira é que a tradição antiga, desde os primeiros discípulos até o dia de hoje, coloca este evangelho como sendo de Marcos. Nos manuscritos antigos, quando foram colecionados o que nós chamamos de códex, que são os primeiros livros da Bíblia, organizado, foi colocado que esse evangelho é de Marcos. O primeiro que foi escrito lá, o primeiro que vem na frente é o de Mateus, o segundo é o de Marcos, o terceiro é de Lucas e o quarto é de João. Embora nos manuscritos que nós temos não apareça o nome, nos primeiros códex, nos primeiros livros ajuntados da Bíblia, quem os ajuntou deu o endereço, deu a identificação. Quem escreveu foi Marcos. Então essa é a primeira coisa que nós temos. A tradição, o peso histórico da tradução que aponta Marcos como sendo o escritor. Nunca houve dúvidas, eu repito, nunca houve dúvidas acerca dos escritores dos 4 evangelhos, nunca. Sempre foi consenso entre os estudiosos de que esses evangelhos realmente foram escritos por as pessoas que as nossas Bíblias denominam. Mas só para você entender um pouquinho. Papias, que foi discípulo do apóstolo João, Papias, discípulo do apóstolo João, do primeiro século, registra que esse evangelho foi realmente escrito por Marcos. Mas além de Papias, nós temos Irineu. Irineu tem até um parágrafo grande explicando que foi Marcos. Clemente de Alexandria, Orígenes. Se eu for citar, é muitos, mas só para você entender, rapidamente.
Papias, Irineu, Clemente de Alexandria, Orígenes, Santo Agostinho, Jerônimo, principalmente Jerônimo, que escreveu a Vulgata Latina, todos afirmam, entre outros, Clemente da Capadócia e tantos outros, afirmam que o Evangelho foi escrito por Marcos. Então, primeira coisa é a tradição histórica e a geográfica que nós temos de que foi Marcos. Segunda coisa, no próprio Evangelho de Marcos, nós encontramos pistas de que este Marcos que escreveu o Evangelho é Marcos do qual a Bíblia trata. Ele era judeu e nativo de Jerusalém. Como é que eu sei que ele era judeu e nativo de Jerusalém? Você vai lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12 e versículo 12, e você vai ver que esse Marcos aí, Atos 12, 12, é este rapaz que aparece em Atos 12, 12, em Jerusalém. Atos 12, 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Marcos 12, 12. Preste atenção que esse versículo aqui é fundamental. Pedro foi preso em Jerusalém, certo? Atos capítulo 12 narra a prisão de Pedro e de Tiago, irmão do apóstolo João. Tiago é morto. No versículo 3, no versículo 2, Herodes manda matar Tiago, irmão de João. E também ia matar Pedro. Só que como chegou a Páscoa, né? Era a sexta-feira santa, ele chama de Parasceve Pascal, ele deixou para assassinar Pedro depois da festa da Páscoa, que é uma hipocrisia, né? Mas tudo bem. Ou seja, seria no primeiro domingo da semana ou na terça-feira. E durante o momento em que Pedro estava na prisão, vem aquele milagre do anjo que abre a prisão e Pedro é liberto. Quando chega no versículo 12, que Pedro, considerando a sua situação, o que eu faço? Para onde é que eu vou correr? Para onde é que eu vou fugir? Ele resolveu ir à casa de uma mulher chamada Maria, que é descrita como mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então, ele era um judeu nativo de Jerusalém. Por quê? Porque esse João Marcos aqui é o evangelista que escreveu o Evangelho segundo Marcos. Papias até afirma, Papias provavelmente deve ter conhecido ele, afirma categoricamente, não há nenhuma dúvida, esse evangelho foi escrito por João Marcos. Então ele é um judeu nativo de Jerusalém. O nome dele em hebraico é João, Yohanan, João. Só que era muito comum naquela época, ou escravos, ou pessoas que, por exemplo, a mãe era judia, mas o pai era romano, a pessoa usar dois nomes. Aliás, não é só o Marcos que usa dois nomes na Bíblia, o próprio Pedro também usa dois nomes. Às vezes o nome romano e às vezes o nome hebraico, às vezes o nome romano, ou grego e às vezes o nome hebraico, é o caso de Pedro. Pedro é grego, mas Simão é hebraico, Simão, Pedro. Marcos é o único que usa o nome latino dos evangelistas aqui. Dos 4 evangelistas, só ele usa o nome latino, porque Marcos é latim, a língua que os romanos falavam, certo? E o primeiro nome dele, João, Yohanan, certo? Aliás, se você tem o nome de João, o seu nome significa Yahvé mostrou graça. É isso que significa o nome João em hebraico. Deus, ou Yahvé, mostrou graça. Mas ele usa um nome latino, Marcos, que é um nome muito comum entre a língua romana, entre os romanos. Tem uma coisa que pouca gente sabe sobre Marcos, mas pouquíssima gente sabe disso. E aqui no nosso estudo nós vamos saber, vamos fazer parte desses poucos que sabem disso. Vamos aumentar esses poucos que sabem disso. É que nos escritos dos pais da igreja é dito que Marcos tinha um apelido. E é por isso que eles sabiam que o evangelho era dele, porque ele tinha um apelido que era muito comum. E todo mundo sabia quem era Marcos por causa do apelido. Um dos motivos era por causa do apelido, o outro era porque era evangelista. E o apelido dele era Colobátilus.
Nossa, o que significa isso, pastor? Colobactylus. Colobactylus literalmente significa dedos gordinhos, ou dedos rechonchudos, tanto faz, né? Ele era conhecido como dedos gordinhos. E Irineu descreve que ele tinha os dedos curtos e gordos. Os dedos dele era desproporcional à sua fisiologia. Ele tinha os dedos gordinhos e curtos, mas eram como se fosse um defeito físico mesmo, que via-se que era desproporcional ao tamanho da mão e ao tamanho do seu corpo. Então, quando dizia, qual Marcos? Marcos ou Colobodactylus, aquele dos dedos gordinhos, o que ficava mais fácil ainda de identificar essa pessoa. Muito bem, ele foi companheiro do apóstolo Paulo e de Barnabé. E aí, meu querido, você já vê que uma pessoa que estuda com Paulo, que acompanhou Paulo e Barnabé, é uma pessoa que com toda certeza aprende muita coisa. Não é possível, né? E onde é que nós podemos ver isso? Aqui mesmo em Atos, capítulo 12, versículo 25, diz: Barnabé e Saulo, que era Paulo. Ó, mais um exemplo. Paulo é um nome grego e Saulo é um nome romano, é um nome hebraico. Perdão. Shaul é que é hebraico. E Saulo é que é a palavra que seria Shaul, vamos dizer assim, transliterado para o grego. Então, Saulo seria grego e Shaul, que é o nome dele, hebraico. Mas é mais um exemplo de uma pessoa que usa dois nomes. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Mais uma vez, a própria. Então, ele andou com Paulo e Barnabé. Só que, além de andar com Paulo e Barnabé, Barnabé era parente dele. Barnabé ou era irmão da sua mãe, ou primo da sua mãe, ou irmão do seu pai, ou primo do seu pai. Como é que eu sei disso? Porque se você for lá no livro de Colossenses, capítulo 4, Colossenses, capítulo 4, abra comigo lá, versículo 11, Colossenses, capítulo 4, deixa eu só achar aqui o versículo, por gentileza. Versículo 11 não, versículo 10, viu? Colossenses 4, 10 e 11 também. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Veja, ele era companheiro de Paulo. Nesse momento aqui, estava junto com Paulo, em Roma, auxiliando a Paulo. Foi enviado, inclusive, pelo apóstolo Paulo para uma missão na igreja de Colossos e também de Efésios. Então, veja a importância dele e o conhecimento que ele adquiriu no decorrer dos anos. Porque em Colossenses 4:10 é descrito isso. Olha, Aristarco está te saudando, prisioneiro comigo. Ou seja, Paulo estava em Roma. E Marcos, primo de Barnabé, ou seja, Marcos estava com Paulo em Roma nesse momento. Mas Paulo tensionava enviá-lo, ou a Efésio, ou a Colossos, ou aquela região, e dizendo, olha, se for, ele vai dar instruções a vocês, vai instruir vocês, e vocês acolham ele. Veja que ele se tornou uma personagem importante já no ciclo dos apóstolos e dos seguidores de Jesus Cristo. Por isso que ele pôde escrever seu evangelho. Porque ele tinha testemunhas oculares, tanto que andaram com Jesus, como Pedro, como João, como os demais, como tinha ao seu lado o homem chamado por Deus para levar o evangelho ao mundo, o apóstolo Paulo. Assim, quando se pergunta quem foi Marcos, nós podemos dar algumas informações. Ele era judeu, era nativo de Jerusalém, seu nome hebraico era João, Yohanan, seu nome latino era Marcos. Ele teve um apelido segundo
os pais da igreja de Colobodáctilos, dedos rechonchudos, dedos gordinhos. Foi companheiro de Paulo e Barnabé. Sua mãe se chamava Maria. E claro, ou ela ou o pai era parente de Barnabé. E foi na casa de João Marcos, isso aqui é importantíssimo, foi na casa de João Marcos, onde Jesus celebrou a ceia do Senhor, a primeira ceia, a última Páscoa de Jesus é a primeira ceia da igreja, a última Páscoa judaica, a primeira ceia da igreja, mas foi também na casa dele que surgiu a primeira igreja cristã. Então, quando alguém falar para você qual foi a primeira igreja cristã que surgiu nessa terra, qual foi a igreja cristã que Cristo deixou na terra, se tem uma igreja que tem o direito de dizer que foi a primeira igreja fundada nessa terra, é a igreja de Jerusalém, porque foi na casa de Maria, mãe de João Marcos, o evangelista Marcos, onde surgiu a primeira igreja cristã. Aí você me pergunta, mas como é que você pode provar isso? Na Bíblia, na palavra de Deus. É só você voltar para Marcos 12, versículo 12, que você vai encontrar Pedro dizendo o seguinte, considerando ele a sua... Aliás, Lucas relatando o que Pedro fez. Considerando ele, Atos 12, 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João Marcos, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. E a palavra congregadas aqui é a palavra para igreja, eclesia. Como em português nós não temos o verbo igrejar, nós temos o verbo congregar. Mas no grego tem. Eles estavam congregando e orando. Então, quando Pedro foi livre da prisão, o primeiro lugar que ele foi para igreja. Qual igreja? A primeira igreja que existiu, a igreja de Jerusalém, que funcionou na casa de Maria, mãe de João Marcos. Como eu falei, foi na casa dele que Jesus celebrou a ceia do Senhor e onde surgiu, repito, essa primeira igreja. Marcos também, ele começou a primeira viagem missionária. Na primeira viagem missionária cristã, Marcos fez parte. Vamos lá para Atos dos Apóstolos, só virar uma página, né? Capítulo 13, versículo 5. Do versículo 1 ao versículo 4, Paulo é escolhido, junto com Barnabé, para fazer a primeira viagem missionária. Quando chega no versículo 5, diz: chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. Mas que João é esse? João Marcos. Versículo 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se dele, voltou para Jerusalém. E Paulo e Barnabé continuaram. Então ele começou a primeira viagem missionária, ele fez parte do envio dos primeiros missionários, nessa primeira viagem missionária, desistiu ou abandonou o grupo, não sabemos o motivo, na metade da viagem. Eu até acredito o seguinte, como ele era primo de Barnabé, e a viagem missionária começou por Chipre, que era a terra de Barnabé, onde Marcos também devia ter seus parentes por lá, porque se a família dele, se ele era parente de Barnabé e Barnabé era de Chipre, era cipriota, Marcos poderia ter parentes lá em Chipre também. Então, enquanto a viagem se manteve em Chipre, na região que Marcos conhecia e tinha família, foi tudo bem. Quando atravessou para a Ásia Menor, Marcos sentiu o peso da coisa e desistiu. Eu penso que pode ter sido isso, mas é uma suposição apenas. Muito bem. Ele desistiu. E 5 anos depois, quando Paulo e Barnabé vão iniciar a segunda viagem missionária, Atos capítulo 15, Barnabé quer levar João Marcos de novo. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 15 e versículo 38 em diante.
37 em diante fica melhor. Então, eles vão voltar para a segunda viagem missionária, Paulo e Barnabé. E no versículo 37 diz que Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. E aí houve uma desavença, um bate-boca entre Paulo e Barnabé, uma desavença tão grande que acabou se separando, Paulo para um lado e Barnabé para o outro. Então Barnabé pegou a Marcos e foi para Chipre, mais uma vez Chipre, que era a região lá dele, e Paulo pegou Silas e foi na região da Síria e da Cilícia. Então, por tudo isso que eu acabei de falar, ele esteve no primeiro grupo de viagem missionária, ele abandonou a primeira equipe, Paulo e Barnabé, na primeira viagem missionária. 5 anos depois quis voltar com eles, mas aí não foi possível e ele acabou viajando com Barnabé. Muito bem. Agora, no final da sua vida, como eu acabei de falar, ele esteve na companhia de Paulo. Não sabemos quanto tempo ele passou em Roma com Paulo, já que nós temos uma ideia de que Paulo passou mais ou menos 2 anos ou um pouco mais disso em Roma. E durante todo esse tempo, nós encontramos Marcos junto com Paulo. Já mostrei Colossenses 4:10, mas, por exemplo, se você for na epístola de Filemon, você vai ver também ele ligado ao apóstolo Paulo. Por exemplo, Filemon, versículo 24. Marcos, Aristarcos, Demas, Lucas, que é o médico que escreveu o Evangelho segundo Lucas, né? Meus cooperadores. Paulo o trata como um cooperador. Se você ainda quer mais uma ênfase, mais um exemplo, se você for lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, veja que Marcos é uma pessoa realmente proeminente na história bíblica. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. 2 Timóteo 4, 11. Somente Lucas está comigo. Ou seja, Paulo falando isso em Roma. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, mais uma vez, que é o evangelista Marcos, e traze-o, pois me é útil para o ministério. E antes de continuar, deixa eu só fazer aqui uma aplicação importante. Essa é uma das poucas vezes que eu vejo assim, um erro grosseiro no apóstolo Paulo. Quando ele chega ao ponto de brigar com Barnabé, uma briga feia, e a palavra que aparece no livro de Atos, né, desavença tal, na língua grega, dá a ideia de uma febre que arde. Ou seja, eles brigaram tão feio, mas tão feio, que chegaram a ira. Não sei se chegaram às vias de fato, mas a uma ira chegaram. E Barnabé é chamado de filho da consolação, filho da exortação, que na língua grega significa aquela pessoa calma, aquela pessoa passiva, aquela pessoa que tem uma voz doce, uma maneira calma de se comunicar com o povo. Paulo conseguiu tirar Barnabé do sério e brigarem. E naquele momento ele disse que ele não falou claramente, mas ele deixou a entender que Marcos era inútil para a obra. E ele não foi com Marcos. Mas o tempo passou e lá na frente ele se encontra com Marcos de novo. Marcos o ajuda demais, demais. É seu cooperador, ele é enviado por Paulo para algumas coisas. Paulo realmente o reconhece como cooperador. E na última carta do apóstolo Paulo, quando ele está para morrer, ele diz: toma contigo Marcos e traze-o. Veja que ele tinha sido enviado para algum lugar. Traga-o, pois me é útil para o ministério. É a última frase de Paulo acerca de Marcos. Ele me é útil. Nós devemos ter misericórdia, meus irmãos, com outros irmãos que tropeçaram, fraquejaram, erraram, falharam comigo, falharam com você. Porque hoje você pode achar que a pessoa é inútil, mas sua vida dá muitas voltas. E amanhã, essa pessoa que você achou que era inútil, pode ser a única pessoa que você pode ter ao seu lado e que vai ser
útil para você e para o reino de Deus. É uma grande lição que eu tiro aqui do apóstolo Paulo em relação a Marcos. Muito bem. Toda essa introdução que eu estou falando foi só para descrever quem é Marcos. Só por isso nós já deveríamos dar muita atenção ao livro dele, porque ele é uma pessoa que muito próxima de Jesus, no sentido assim da fé, e muito próxima como testemunha, como companheiros dos discípulos de Jesus. Isso me leva para o segundo ponto da nossa introdução, o seu evangelho, porque uma coisa é a pessoa, quem foi Marcos. Outra coisa é o que ele escreveu, o que Marcos escreveu, o evangelho. O evangelho de Marcos, com toda certeza, foi o primeiro evangelho a ser escrito. Embora o evangelho de Mateus venha na frente, não significa que o evangelho de Mateus foi escrito primeiro. Há, assim, uma concordância praticamente geral entre os estudiosos, entre os teólogos, entre os eruditos, de que o evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Por vários motivos que nós vamos descrever aqui no decorrer. Mas o motivo mais... Os dois mais importantes, primeiro, a tradição diz isso, que o primeiro evangelho que apareceu foi o de Marcos. Segundo, porque o evangelho dele é mais curto do que os outros. O que dá a entender é que tanto Lucas como Mateus utilizaram o evangelho de Marcos e acrescentaram coisas que eles acharam importantes, que o Espírito Santo iluminou, que Marcos não colocou, até porque ele tinha um propósito diferente dos outros, então vamos já ver isso. E você conhece aquela velha história, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. O primeiro geralmente é mais sucinto, é mais enxuto, é mais curto. Os outros que vêm em cima desse mesmo fato tendem a se expandir mais. Por quê? Porque você vai poder ver aquilo que foi colocado e aquilo que não foi colocado. Então esse é o primeiro motivo. Pelo tamanho do evangelho já dá a ideia de que ele foi o primeiro a ser escrito. Existe também um consenso, isso aqui é fechado, de que Marcos escreveu o seu evangelho do que ele ouviu de Pedro. Por quê? Porque embora ele tenha andado muito com Paulo no final da sua vida, teve alguns anos com Paulo, ele foi mais companheiro de Pedro do que de Paulo. Veja as pessoas com quem Marcos andava. Apóstolo Pedro, apóstolo Paulo e os demais, Mateus e todos os outros. Pelo modo como ele fala de Mateus aqui, ele chegou até a ser íntimo de Mateus, porque ele trata Mateus diferente dos outros evangelistas, o modo como ele trata Mateus. Então dá a ideia de uma proximidade. Uma vez que ele era de Jerusalém, e uma vez que ele era de uma família mais ou menos abastada, não era difícil sua família conhecer Mateus, que era o coletor daquela região. Muito bem. Ele escreveu o seu evangelho do que ouviu de Pedro. As pessoas até chegam a dizer que o evangelho de Marcos podia ser muito bem chamado o evangelho segundo Pedro, porque Marcos registrou o que Pedro lhe contou. Um teólogo importante costuma dizer o seguinte, o nome dele é Barwick, ele diz, o evangelho de Marcos se resume no seguinte, a mão é de Marcos, mas a voz é de Pedro, porque de fato há um consenso de que Marcos escreveu o seu evangelho, o que Pedro citou. Mas existe alguma base para isso no próprio evangelho? Nós vamos já mostrar, mas se você for lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, mostra Pedro falando acerca de Marcos, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. Aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Alguns acham que Babilônia aqui significa Roma. Temos dúvida, depois a gente fala sobre isso. Mas vamos imaginar que tanto faz ser Babilônia, Babilônia capital do Iraque mesmo, ou se fosse Roma capital da Itália, tanto faz. O que chama atenção é o modo como ele se refere a Marcos, meu filho. E ele usa uma expressão íntima e bem carinhosa. É claro que ele não era o pai de Marcos, mas a ideia é de que ele era pai na fé, de que Marcos foi um convertido seu
e que foi um discípulo seu. E novamente, ele está aqui acompanhado do apóstolo Pedro, saudando várias igrejas, porque a carta de 1 Pedro foi escrita para várias igrejas. Se você for lá em 1 Pedro capítulo 1, ele escreve essa carta às 12 tribos que se encontram na dispersão. Então é uma carta que vai circular o mundo, essa carta de Pedro. E ao escrever essa carta, Marcos está do lado dele. O meu filho Marcos também vos saúda. Então ele ouviu o evangelho de Pedro, e pelo modo como ele escreve o evangelho, e principalmente nas partes que trata de Pedro, você vê o grau de intimidade dele. Por exemplo, Mateus chega a registrar coisas de Pedro, que Pedro passa uma vergonha grande, Marcos já ameniza. Marcos já diminui. Por quê? Porque ele ouviu de Pedro, e Pedro ficou envergonhado de contar o que aconteceu. Ou contou, diminuindo o que aconteceu. Por exemplo, quando Jesus repreende ele, arreda de mim, Satanás, Marcos ameniza, Mateus não, nem Lucas. Quando ele afunda lá na água, Jesus chama ele homem de pequena fé, porque duvidaste. Você vai ver que Marcos ameniza. E às vezes nem registra algumas coisas que os outros registram acerca de Pedro, o que comprova de que realmente ele ouviu o evangelho de Pedro. Então, uma coisa que chama atenção no evangelho de Marcos, isso aqui é importantíssimo. O que chama atenção no evangelho de Marcos é o uso da palavra eutis. Eutis, na língua grega, é uma palavra que nas nossas traduções é traduzida como logo, imediatamente, no mesmo instante. Eutis. Eutis é a palavra da ação, é a palavra da rapidez, é a palavra do movimento rápido. E isso é o evangelho de Marcos, é o evangelho da ação. Marcos é o evangelho vivo, de coisas objetivas, de coisas concretas. Por isso que é curto, por isso que também é curto. Mas também faz parte do seu propósito. Essa palavra eutis aparece 41 vezes no evangelho de Marcos. Só para você ter uma ideia. Se você abrir logo no capítulo 1 de Marcos, você vai começar a ler o capítulo de Marcos, olha o versículo 12, versículo 10, logo ao sair da água, eutis, versículo 12, logo o Espírito Santo impeliu. Se você for, por exemplo, para o capítulo 2, capítulo 1, versículo 18, então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. E se você for olhando aí, você vai ver várias vezes essa palavra se repetindo. Por exemplo, no capítulo 1 ainda, versículo 42, 1:42. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Então é o evangelho da ação. É tudo rápido, fast. E logo, imediatamente, no mesmo instante. E por aí vai. Essa é uma das características do evangelho de Marcos. Ele é um judeu de Jerusalém, que conhece bem a sua região e que, e aqui também é importantíssimo, pode ter conhecido Jesus, mesmo sem ter acompanhado Jesus ou seguido Jesus. Como é que nós sabemos disso? De novo, há um consenso entre os eruditos que no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 51 e 52, preste atenção, Evangelho de Marcos, capítulo 51 e 52, esta pessoa que se trata desses dois versículos, do 51 e 52, é o próprio Marcos. Por quê? Porque na noite em que Jesus foi preso, é narrado em Marcos 14, 51 o seguinte: seguiam um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Quem é esse jovem? Ora, se a casa dele, Jesus celebrou a última Páscoa e a primeira ceia. Se na casa dele surgiu a primeira igreja, no mínimo ele conheceu Jesus pessoalmente. Era muito jovem, porque a palavra para jovem aqui pode chegar até adolescente. E quando ele viaja com Paulo e Barnabé, 14 anos depois da ressurreição de Jesus, 14 anos depois, ele ainda é jovem. Então aqui ele podia ser um garoto de talvez 14, 15 anos de idade. Como Jesus foi preso no Getsemane e levado, e havia muitas prisões em Jerusalém,
ele seguiu para saber onde Jesus seria preso, em qual local. Porque havia, repito, várias prisões em Jerusalém, porque havia vários destacamentos policiais em Jerusalém, porque Jerusalém é uma cidade grande, onde havia as festas, então havia muitos destacamentos militares em vários pontos da cidade. Como Marcos conhecia bem a cidade, ele seguiu os guardas para saber onde Jesus seria preso. Mas se descuidou, talvez por falta de experiência, e quase é pego. E ele corre, deixa o lençol e sai fugindo. Ele não coloca o nome dele, mas só uma pessoa que estaria naquele momento lá poderia registrar isso. Como ele escreveu o Evangelho, só ele poderia saber desse fato, que nenhum outro relata. E ele não coloca o nome dele, talvez pela situação vergonhosa que ele teve que fugir. Muito bem. Continuando, meus amados irmãos, nós já sabemos quem é João Marcos e nós já sabemos as características do Evangelho de Marcos. Agora, é preciso falar mais algumas coisas. Para quem ele escreveu este Evangelho? E aqui vamos lá. Cada Evangelho escrito tem um propósito. O Evangelho de Marcos é chamado Evangelho sinótico. Por que sinótico? Porque ele parece com o de Mateus e o de Lucas. Sinótico é uma palavra grega, uma junção de duas palavras gregas, sin e óptica, que junta significa olhar junto, ou ver junto, visto juntos. E de fato, se você ver os três primeiros evangelhos, eles têm muita coisa em comum. É por isso chamado Evangelho sinótico, enquanto que o de João é bem diferente. Para quem então Marcos escreveu? Ele escreveu para um público específico. Assim como Mateus escreveu para outro público específico. E como Lucas escreveu para outro público específico. O que nós podemos entender nos evangelhos é que Mateus escreveu o seu evangelho para os hebreus, Lucas escreveu o seu evangelho para o mundo grego e Marcos escreveu o seu evangelho para o mundo romano. Ele conhece o aramaico, ele conhece o grego e ele tem um conhecimento também do latim, o que torna ele uma pessoa de um conhecimento elevado. Como é que eu posso provar que ele conhece essas línguas? Por exemplo, Marcos 5,41. Vou dar aqui um exemplo para você. Marcos 5,41. Marcos 5,41. Tomando-a pela mão, disse, Talitar cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Ele usou palavras aramaicas, porque o judeu falava aramaico, Jesus falava aramaico também, Marcos, por ser judeu, também falava aramaico, e traduziu. Falou a palavra aramaica, talitakumi, e traduziu para os seus leitores, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta. Ele falou o termo hebraico e traduziu, porque ele tem conhecimento de uma língua e de outra língua. Deixa eu ver se eu achei outro exemplo aqui rapidinho para você. Marcos capítulo 7, versículo 34. Marcos 7, 34. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatar, que quer dizer, abre-te. Mais um exemplo de que ele conhece o hebraico e conhece o grego. Então, ele tem conhecimento da língua. Mais um motivo para ele escrever para um povo gentil. Porque se fosse para um judeu, não precisava traduzir. Mas para romanos, ele teria que traduzir o que significa a palavra efatá, talitakumi, por aí vai. O versículo principal de Marcos é Marcos capítulo 10, versículo 45, que é o propósito dele em todo o seu evangelho. Mais uma vez, isso é importantíssimo. Todo o evangelho de Marcos tem um propósito: apresentar Jesus como sendo o Filho de Deus, mas que veio para servir e não ser servido. Esse é o propósito do Evangelho de Marcos. Falar para o mundo, esse Jesus que eu estou falando é o Filho de Deus, portanto também é Deus, mas não veio para servir, e sim, não veio para ser servido, e sim para servir. Marcos 10, 45.
Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muito. Este é o versículo central de todo o Evangelho de Marcos, e tudo se resume nessa ideia aqui. Tudo que vai falar é para apontar que Jesus é Deus que veio como um servo para nos servir e dar a vida por nós. Mas você me pergunta, como é que o senhor sabe que Paulo escreveu esse evangelho para os romanos, para as pessoas de língua latina? Primeiro que o evangelho ele estava em Roma quando o evangelho foi escrito. Essa é a primeira coisa que a tradição fala. A segunda coisa é que ele é o único evangelho que usa muitas expressões latinas que ele conhece. Por exemplo, Marcos 15, 39. Marcos 15, 39. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim inspirara, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. A palavra que ele usa aqui é a palavra centurion, que é uma palavra latina. Ora, ele poderia ter usado a palavra para soldado, como os outros usam. A palavra soldado na língua grega é stratiotes, palavra extremamente comum na língua grega, stratiotes. Mas ele não usa. Centurion não era um soldado, como outro soldado qualquer, era um tipo de soldado romano. Um romano saberia o que é um centurion. E ele usou a palavra latina, centurion. Não usou a palavra grega, stratiotes. Por quê? Porque o público dele era um público romano. É um público que conhecia o latim. Outro exemplo, Marcos 12, 42. Marcos 12, 42. Marcos 12, 42. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Quadrante é uma moeda romana. Quadrantes. Ou seja, o romano saberia o valor daquelas 2 moedas. Veja que os outros não falam isso. Depositou 2 moedas, acabou. Ele especifica a moeda e o valor para a pessoa que está lendo saber quanto foi o valor que a viúva depositou. Por quê? Porque usou uma moeda romana. Marcos 15, 15. Marcos 15, 15. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhe Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. A palavra aqui, mandar açoitar Jesus, a língua que Marcos usa é a palavra flagellare. A palavra latim, mandou flagelar Jesus. E essa palavra aqui, açoitar, na língua romana, flagellare, significava um tipo de castigo, que só uma pessoa que conhecia a língua romana e o que significava poderia escrever. Não era flagelar com um chicote qualquer, era um chicote chamado flagelium, palavra romana, flagélio, em que nas pontas das tiras do chicote havia pedaço de ferro ou osso. É para açoitá-lo com o flagellum, por isso que é flagellare em latim. E tem muitos irmãos, por exemplo, Marcos 6, 27, ele usa a palavra speculator, que é uma palavra latina. Deixa eu citar só esse aqui, mais um só para poder fechar. Marcos 6, 27. Marcos 6, 27. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. Ele foi, que o decapitou no cárcere. Mais uma vez, ele podia ter usado a palavra stratiotes, guarda, soldado, ou poderia ter usado a palavra epiristes, que também é uma palavra para guarda. Não, ele usou uma palavra latina, porque em Roma havia uma profissão, que era a profissão de executor, que até hoje passa nos desenhos animados, nesses filmes, né? Aquela pessoa com uma túnica preta na cabeça, né? Era um ofício que tinha, era o executor, que na língua grega é speculator, na língua latina é speculator, na língua latina. Enfim, ele está usando palavras latinas porque o seu público é latino, ele escreveu para os romanos. E como eu falei, existem muitos latinismos no Evangelho de Marcos. Por exemplo, Marcos 12, 14, censur. Marcos 7, 4, sextários. Marcos 15, 16, pretorium.
Marcos 5:9, legião, que é a palavra, e por aí vai. Colocado toda essa introdução, nós podemos recapitular e finalizar da seguinte maneira. Primeiro, quem foi Marcos? Um judeu nativo de Jerusalém, filho de Maria, cuja casa Jesus celebrou a última ceia, a última Páscoa, a primeira ceia, e onde surgiu a primeira igreja cristã. Ele é um poliglota, conhece várias línguas e é um jovem de Jerusalém. Participou da primeira viagem missionária, participou do ministério de Pedro, do ministério de Paulo e dos principais homens próximos de Jesus ou ligados aos discípulos de Jesus. Escreveu o seu evangelho em Roma e escreveu o seu evangelho para os romanos. É o evangelho da ação, é o evangelho mais curto, o primeiro evangelho a ser escrito por uma pessoa que não só conheceu Jesus, mas andou com as pessoas que andou com Jesus. E quando ele escreve o seu primeiro versículo, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, ele vai dizer com essa primeira frase o que ele pretende mostrar. Que esse homem de quem ele vai testemunhar, de quem ele falar, além de ser o Filho de Deus, o único, ele também é um servo que veio nos servir, inclusive com sua própria vida. Concluindo, se você olhar a partir desse primeiro versículo e der uma passagem no livro de Marcos, você vai ver por que ele começou dizendo Evangelho de Jesus, Filho de Deus. Rapidamente para você entender. Primeiro, ele começa dizendo que ele é Filho de Deus não porque alguém inventou. Não porque criaram um mito. Versículo 2. Porque já estava escrito nas profecias. Então ele já mostra para os romanos que não era algo criado, uma lenda, um mito, mas algo que podia ser conforme está escrito. Então já começa Jesus Cristo sendo Filho de Deus porque a sua vinda já é sobrenatural. Sobrenatural por promessas que foram dadas há anos e anos e anos de que ele viria. Segunda coisa que chama a atenção é que a partir daí ele já vai mostrar Jesus diferente. Por exemplo, no versículo 11, ele diz, versículo 11, então foi ouvida uma voz do céu, tu és o meu filho amado. Na cabeça dos romanos, quando Deus queria falar alguma coisa para as pessoas, ele mandava Hermes, o deus romano, para poder comunicar alguma coisa. Marcos não. O próprio Deus fala pessoalmente sem mandar ninguém. Este é meu filho amado. Então, o sobrenatural da promessa, Deus confirmando. E ele diz para os romanos que esse homem tem um reino, que era a coisa que o romano mais amava. Um rei e um reino. E esse homem tem um reino, e um reino de Deus na terra. A segunda coisa que ele fala é que esse homem é filho de Deus porque ele tem poder sobre os demônios. Você pode observar que logo ele já no início, no versículo 12, ele foi tentado pelo demônio. O Espírito impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás e ele venceu. Então ele tem poder sobre Satanás, ele tem poder sobre os demônios. Marcos 1, versículo 21, chegou em Cafarnaum e logo apareceu na sinagoga um homem possesso de espírito imundo. Marcos 1, versículo 23. No mesmo instante, Jesus expulsa o demônio. Então ele tem poder sobre os demônios. E é isso que Marcos quer colocar na cabeça dos seus leitores quando diz Evangelho de Jesus, Filho de Deus. É Filho de Deus porque ele tem uma promessa sobrenatural sobre ele. É Filho de Deus porque ele tem poder sobre os demônios. É Filho de Deus porque ele tem poder sobre as enfermidades. No versículo 29, ele cura a sogra de Pedro. No versículo 32, ele faz muitas curas. No capítulo 2, ele cura o paralítico. No capítulo 2, ele cura o paralítico. No capítulo 3, ele cura um homem com a mão ressequida. No capítulo 3, versículo 7, ele cura uma multidão à beira-mar. Então ele tem poder sobre as enfermidades, sobre a doença.
Ele tem poder sobre a natureza, porque ele fala de Jesus acalmando a tempestade. Em Marcos capítulo 4, versículo 35, ele para os ventos, ele tem poder sobre a natureza. No versículo 6, ele tem poder sobre a matéria, ele multiplica pão. E no capítulo 5 ainda, ele tem poder sobre a morte, porque ele ressuscita a filha de Jairo. É isso que ele quer falar no seu evangelho. Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse homem que tem poder sobre a matéria, esse homem que tem poder sobre as enfermidades, esse homem que tem poder sobre os demônios, esse homem que tem poder sobre a natureza, esse homem que tem um reino e esse homem que ele vai mostrar que é o Filho de Deus. Essa é a introdução ao Evangelho segundo Marcos. A partir da próxima aula, então, nós iremos destrinchar tudo o que ele quer falar acerca de Jesus, dessa perspectiva introdutória que eu dei hoje para vocês. Deus abençoe. Amém. Louvado seja Deus por mais essa aula, por essa aula introdutória a respeito do Evangelho de Marcos, e que nós possamos continuar juntos nas próximas quartas-feiras, aprendendo a respeito da vida de Jesus e desse Evangelho tão maravilhoso. Que você possa continuar participando da nossa programação que segue online nesses dias e que nós possamos continuar sendo igreja. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós e continue tendo misericórdia de nós. Que sobre todos nós Ele levante o rosto e nos dê a paz, não somente hoje, mas eternamente. E juntos nós dizemos amém. Deus te abençoe e uma boa noite.